Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da BitGet no YouTube. Meu nome é Heloísa Godoy e eu estou muito animada por estar aqui com vocês hoje. Este vídeo tem como objetivo de compartilhar com vocês notícias da economia mundial e, claro, do nosso querido mercado cripto. E vamos começar analisando o fechamento da semana, vendo as principais criptos, como elas fecharam a semana e também vamos falar como a principal criptomoeda do mercado, o Bitcoin fechou a semana. Vamos falar também sobre a previsão do preço segundo especialistas e vamos ver as principais notícias da economia do global. Teve discurso ontem da Christine Lagarde, divulgação de resultado de grandes bancos e empresas para essa semana. Vamos falar também do índice de medo e ganância e a polêmica regulamentação das criptomoedas na União Europeia, que pode ser discutida ainda essa semana. E se você quer estar sempre antenado no mercado cripto, então se inscreva no nosso canal, curte, comenta, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E caso você ainda não tenha conta aberta na BitGet, na descrição desse vídeo vai ter um link aí para vocês abrirem a sua conta e ganhar 50% de desconto nas taxas. O Bitcoin fechou a semana passada com uma alta de 6,94. Foi a quinta semana de valorização positiva registrada pela principal criptomoeda. Teve ganhos de 34,73 neste período. Contudo, o preço do Bitcoin abriu em queda na semana, de 1,6 na manhã da segunda-feira, atingindo aí 29.601 dólares. Em reais, o Bitcoin na segunda-feira de manhã estava valendo 145.357, com uma queda de 2,2 nas últimas 24 horas. Já o Ether perdeu aí 0,6% em dólares e estava sendo cotado ontem a 2.078 dólares. A cotação em reais era de 10.207. Na semana passada, gente, a criptomoeda registrou alta de 13,95, quase o dobro do resultado do Bitcoin, motivada sobretudo pelo sucesso da atualização Chapela. No top 10, o destaque positivo ficou com a Dogecoin, gente, quem diria? A moedinha do Elon Musk, que registra alta de 4,9 e vale 45 centavos de real. Enquanto a BNB sobe 2,4 e vale 1.681 reais. O destaque negativo, por outro lado, ficou por conta da citada queda do preço do Bitcoin. Já entre as 100 maiores criptomoedas do mercado, a RNDR alcançou 13,5 de valorização e liderou os ganhos do dia. Outra criptomoeda que registrou valorização alta foram a Radix, que subiu 8,3%, a Avalanche, com alta de 6,3%, a Neo e a Baby Doge lideraram as desvalorizações de perdas de 7,2% e 7%, respectivamente. O valor de mercado de todas as criptomoedas caiu 0,6% e atingiu 6,4 bilhões nas últimas 24 horas. A dominância do Bitcoin caiu para 43,9% e a do ETH cresceu, atingindo 19%. E agora a gente vai falar mais sobre o Bitcoin, porque depois de se aproximar de 31 mil dólares na sexta-feira passada, no dia 14, o Bitcoin começou uma correção que continuou durante todo o final de semana, chegando a uma mínima de 29.414 na manhã da data de ontem. Ele iniciou a semana caindo 2,38, sendo negociado em torno de 29.500 dólares. Mas a principal criptomoeda do mercado acumula ainda uma alta de 4,47 nos últimos 7 dias. Lembrando que vários eventos beneficiaram o Bitcoin e outras criptomoedas na semana passada. Com o sucesso da atualização da Chapela, do Ethereum, e com a expectativa de aumentos da taxa de juros do Fed, o Banco Central do americano, recuando diante de dados de inflação ao consumidor e ao produtor menores do que esperado. Entretanto, a sexta-feira trouxe dados melhores do que esperado nos Estados Unidos. E o mais importante ainda, comentários de membros do Fed, que incluindo Christopher Waller, que sugeriu que mais aumentos de taxa de juros podem ser necessários após a reunião de maio. Entretanto, o fato da correção ter colocado o Bitcoin abaixo do nível de
de 30 mil dólares que está se mostrando atualmente como uma resistência. Então vamos ficar de olho. Balanço dos bancos americanos, também essa notícia é aguardada, podem influenciar o preço do Bitcoin essa semana. Então é super importante ficarmos de olho. Para essa semana, os investidores de Bitcoin continuarão a prestar atenção nos dados econômicos dos Estados Unidos, mas os balanços bancários podem ter uma influência maior nas criptomoedas, porque vários bancos vão publicar resultados trimestrais e isso sempre soubemos, né, pessoal? Impacta o mercado. Então, para você que opera, atenção, pois más surpresas podem reacender as preocupações sobre os bancos nos Estados Unidos. Entretanto, deve-se lembrar que o pânico que o mercado mostrou em relação ao setor bancário algumas semanas atrás foi, sem dúvida, um fator de alta para o Bitcoin e outros ativos digitais. E ontem saiu também uma reportagem num portal de notícias falando que o Bitcoin pode chegar a 242 mil dólares. E aí, pessoal, deixa aí nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião relacionada a esse assunto. O popular gráfico de Bitcoin do arco-íris, o Rainbow Chart, prevê que o preço do Bitcoin pode alcançar novas máximas ainda em 2023, o que colocaria a cotação da moeda digital em até 242 mil dólares. Eu falo isso até sorrindo, rindo mesmo. Imagina, gente, um cenário extremamente otimista. De fato, este modelo gráfico foi criado em 2014, ele acabou passando por alguns problemas em 2022 após uma queda geral no mercado de criptomoedas. Com isso, seus criadores modificaram seus fundamentos ainda em 2022 e apresentaram sua segunda versão. Como um modelo gráfico que analisa o passado em busca de prever o futuro, o gráfico não considera totalmente assertivo, ou seja, ele não deve ser tomado como base para decisões de investimento. Então fiquem atentos, é só uma curiosidade aí, uma expectativa que existe em relação ao Rainbow Chart, mas não tomem decisões pensando só nisso. E agora a gente vai falar do quê? Do Ethereum. A segunda maior criptomoeda mostra alta acima de 70% desde janeiro. Após a bem-sucedida atualização Xangai, as retiradas de Ethereum ficaram em 1 milhão de tokens até a noite de domingo 16, mesmo com os preços perto da máxima nos últimos 11 meses. Os tokens foram retirados em quase 477.805 transações em um intervalo de poucos segundos, mostram os dados do rastreador Beacon Chain. A Xangai pode representar a porta de saída de vários nomes de peso do staking do Ethereum, especialmente grandes corretoras centralizadas. Com a chegada da atualização do Chapela, o cofundador do Ethereum, o Vitalik, afirmou que a rede completou uma das fases mais importantes. Agora os desenvolvedores devem mudar o foco para a adoção, melhorando assim a escalabilidade do Ethereum. A saga The Merge, que começou lá no The Merge, né, Chapela, foi apenas mais um capítulo que encerrou a mudança de consenso da mineração do Ethereum. Na saga da escalabilidade, a nova temporada deve começar no início de 2024 através de um novo hard fork. E agora a gente vai falar da ganância de mercado, Fear and Greed, que também é um gráfico que a gente sempre está de olho, porque ele é um balizador do mercado. Ele começou a semana em 69 pontos. Se a gente for comparar como ele estava há um mês atrás, ele estava com 51 pontos. Ou seja, estamos em um momento de ganância e é bom sempre estar de olho, porque também é um momento de acumulação. Tem muita gente otimista com o mercado, vamos continuar acompanhando. Se o preço vai lateralizar, se o preço vai subir, se o preço vai cair, esse é só mais um balizador para a gente ficar de olho. E agora vamos para o calendário com os principais acontecimentos da semana. Temos 2 dados para ficarmos de olho. Vamos ficar de olho no resultado do PIB da China, que se tornou o nosso maior parceiro de negócios. Ontem também teve discurso da Christine Lagarde, que discursou em Nova York ao meio-dia. E olha só o título principal que saíram aí nos jornais dela falando, tá, pessoal? Os Estados Unidos não podem falhar. As consequências seriam desastrosas. E ela diz que tem muita fé nos Estados Unidos. Ela não acredita que deixariam que uma catástrofe de grande magnitude pudesse acontecer. E se acontecer, isso teria um impacto muito negativo, não só no país, onde a confiança seria prejudicada, mas também em todo o mundo, acrescentou Lagarde. Os Estados Unidos estão em um impasse da dívida com o governo do presidente Joe Biden, insistindo que não haverá negociação de teto de dívida com o presidente da Câmara. Em vez disso, o que tá pegando lá, pessoal? Eles querem condicionar o aumento do teto com novos cortes de gastos públicos.
O último episódio desse tipo foi lá no ano de 2011, quando então o presidente Barack Obama concordou em cortar gastos acima de 2 trilhões de dólares ao longo de uma década. Após o impasse que levou a Standard & Poor's a rebaixar a classificação de crédito do governo dos Estados Unidos pela primeira vez. Em relação à inflação, na Europa, existe aí a necessidade de aumentar taxas segundo Lagarde. Ela diz que uma restrição de crédito limitada pode facilitar o trabalho do Banco Central Europeu. E ela fala, se muitos empréstimos não forem concedidos e os riscos forem administrados, isso pode reduzir o trabalho que temos que fazer para reduzir a inflação. Enfatizando, no entanto, que os bancos esticaram demais os créditos e isso pesará excessivamente no crescimento. Sempre bom acompanhar os discursos de representantes do Banco Central, no caso aí a gente ouviu a Christine Lagarde do Banco Central Europeu, porque eles sempre dão direcionamentos para a gente em relação à economia. Também, pessoal, como nessa semana a gente vai ter aí resultados de bancos americanos, isso pode antecipar como a economia está reagindo à política de juros dos Estados Unidos. Então fiquem de olho e vamos ficar de olho principalmente nos resultados do Bank of America e Morgan Stanley que saem essa semana. E a gente também vai ter o resultado de grandes empresas, no caso Tesla, IBM, Procter & Gamble. E olha só, pessoal, Tesla, hein? Então fiquem de olho. Agora a gente também vai falar do S&P, o índice de referência abriu instável na segunda-feira, enquanto os investidores estão aguardando aí o balanço dos bancos e a opinião de autoridades do Fed, que podem moldar as expectativas em torno de quando o Banco Central interromperá o aperto da política monetária. E a SEC, hein, pessoal? Ela reabriu a consulta para expandir exchanges. Então essa é outra notícia para a gente ficar de olho, porque isso pode impactar o mercado cripto, pois as exchanges terão regulamentações parecidas com o mercado tradicional. Então vamos acompanhar mais notícias sobre esse assunto e se saírem mais notícias eu trago para vocês na próxima semana. E outra notícia que é super importante e essa a gente tem que ficar de olho mesmo. A Europa deve votar essa semana as novas regras para criptomoedas. Depois de mais de 2 anos e meio de discussões e ajustes, a União Europeia parece pronta para aprovar a sua histórica regulamentação das criptomoedas. O abrangente conjunto de novas regras estão programados para essa semana. Então vamos acompanhar, pois isso, gente, impacta o mercado cripto e o que isso também quer dizer, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o MiCA, que eles estão chamando. Ela é conhecida como Markets in Crypto Assets, né? Ou MiCA. É um novo grupo de regras que faz parte de um pacote mais amplo da União Europeia, com o objetivo de atualizar a abordagem do bloco econômico em várias frentes financeiras digitais. O próprio MiCA se concentra nos provedores de criptoativos e nas obrigações que eles terão, e também estabelece requisitos pesados para as operadoras de stablecoins. Mas o mais importante, ele unifica a abordagem em todos os 27 Estados-membros da União Europeia. A votação dessa semana, porém, está longe de ser o capítulo final dessa história. Se os membros do Parlamento Europeu aprovarem as mudanças, os países terão até 18 meses para implementá-las. Ainda assim, no entanto, é um marco importante, não apenas para as criptomoedas na Europa, mas também para todo mundo, pois empresas sediadas em outros países serão afetadas se quiserem oferecer seus serviços a clientes da União Europeia. A clareza regulatória e a certeza fornecida pelo MiCA são atraentes para investidores institucionais e grandes empresas, pois elas levarão a um aumento de oportunidades de investimentos e crescimento no mercado criptográfico europeu. Agora a gente vai falar sobre MetaMask, pessoal. De acordo com a Consens, a empresa que administra MetaMask, uma violação de segurança afetou mais de 7 mil usuários do dispositivo. Como resultado, a falha expôs os dados de todos esses usuários, incluindo informações sensíveis. A falha não ocorreu internamente na MetaMask, mas em si um provedor centralizado que presta serviço para a Consens. Os hackers conseguiram acessar o provedor e roubar dados. E agora a gente vai falar da rede do passarinho. O Twitter começa a vender ações e criptomoedas através do seu aplicativo. O Twitter aí, que é a rede, no novo brinquedinho do Elon Musk, firmou uma parceria para permitir a compra e venda de ações através do aplicativo da rede social. A novidade foi confirmada pela corretora parceira na última quinta-feira da semana passada. O recurso segue nos planos do Elon Musk em transformar o Twitter em um app financeiro. Outro
ponto para ficar importante para a gente ver como é que vai ser a aceitação dos criptoativos dentro do Twitter. E agora, vamos falar de outra novidade que foi noticiada na semana passada no mercado europeu. Vocês viram que tem muita notícia aí vindo da Europa, hein, pessoal? O Bitcoin será negociado na Bolsa de Valores de Londres. A Bolsa de Valores de Londres passará a oferecer negociações de derivativos de Bitcoin. O anúncio foi feito pela LCH na quinta-feira 13 e tem parceria com a GFOX, empresa britânica especializada em contratos futuros de criptomoedas. Apesar de não serem negociações à vista, a introdução do Bitcoin ao setor financeiro tradicional do Reino Unido conseguirá alimentar a demanda institucional pela maior criptomoeda do mercado. Além disso, vale lembrar que o Reino Unido tem uma das políticas mais rígidas em relação a criptomoedas, então aí mais uma vitória para o mercado cripto. Como exemplo, diversos bancos britânicos já limitaram o depósito às corretoras e autoridades de conduta financeira, AFCA. Quanto à data de lançamento dos futuros de Bitcoin na Bolsa de Valores de Londres, é esperado que isso aconteça ainda no quarto trimestre de 2023. As empresas aguardam pela aprovação regulatória, porque isso vai ser super importante, né? Mais uma vitória aí do nosso querido Bitcoin. Bom, pessoal, mais uma semana iniciando, e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado cripto, se inscreva no canal, curte, comenta e ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Vamos começar essa jornada juntos e eu tô muito feliz. Então vamos fazer desse canal uma comunidade ativa e engajada. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.